Troço chato, né, irmãos? Fazer o quê? Mas o meu consolo é que nós usamos máscaras físicas, mas não máscaras éticas, né? O povo de Deus é um povo sincero, sem cera. É um povo transparente. Eu quero agradecer a Deus de estar aqui com os irmãos, nessa circunstância que o nosso pastor está enfermo. Devemos orar por ele, pela saúde dele, pela família. E é um prazer poder servir. Eu quero agradecer a Deus os irmãos que estão servindo hoje, na sonoplastia, na direção, na música. Nós louvamos a Deus por suas vidas. E em nome do nosso pastor, eu quero agradecer a diaconia de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a glória de Deus, né? O irmão Hélio já deu ênfase a essas 5 solas, essas expressões latinas que Lutero professou, e nós concordamos com ele, porque essas solas, essas suficiências estão na palavra de Deus. Eu convido vocês para abrirem a Bíblia, por gentileza, em 2 textos. O pessoal que está nos assistindo, nosso abraço fraterno, que Deus abençoe vocês. Aí os irmãos que estão doentes, que Deus possa curar, restabelecer, porque Jesus levou sobre si as enfermidades dos irmãos e as carregou com as suas dores. Isaías 53, 4. Nós vamos 2 textos. O primeiro está lá em Salmo 19. Depois vamos pular para 1 Coríntios 10, 31. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas a vocês. A primeira pergunta é a seguinte: quantos de nós hoje oramos pedindo misericórdia a Deus por nossas vidas? Quantos de nós hoje oramos por familiares não crentes para que se convertam? Quantos de nós hoje, falar em familiares, meu netinho está fazendo 4 anos hoje, né? Quantos de nós oramos por nossos vizinhos e consubstanciamos essas orações com o nosso testemunho? Quantos de nós entregamos um folheto a alguém esta semana que findou ontem? Quantos de nós demos de presente uma Bíblia, um Novo Testamento, um livro? Você sabe que a literatura Deus usa? Quantas pessoas se converteram pela literatura? A quantas pessoas você, nesta semana, que terminou ontem, influenciou? O que nós vamos fazer nesta semana que inicia hoje? Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, o que Deus quer que nós façamos? Acima de tudo, que glorifiquemos o seu nome. E nós não glorificaremos a Deus se nós não exercermos as nossas funções de sal e luz, conforme Jesus determinou lá em Mateus 5, de 13 a 16. Meus irmãos, o fato de estarmos com máscaras, estamos obedecendo os protocolos nesta pandemia, isso não significa que ela vai nos imobilizar, nos fechar os lábios, nos engessar, nos travar. Pelo contrário, devemos aproveitar todas as oportunidades para que Jesus Cristo seja conhecido. Aí Deus será glorificado. Vou pedir que os irmãos fiquem um pouco em pé para descansar. E também, numa atitude, pode ser atitude assentados ou em pé, atitude de reverência, porque a reverência está no coração, né? Salmo 19, apenas o verso 1.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos citar juntos? Vamos citar? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora lá em 1 Coríntios 10, 31. Os irmãos lembram que Paulo está orientando os irmãos a questão da carne sacrificada aos ídolos, e isso estava sendo um problema na igreja em Corinto, questão comportamental, questão cultural da cidade, que toda a carne era que chegava à casa das pessoas, ou chegava ao açougue, a carne era antes sacrificada, ela era oferecida aos ídolos, né? E como a igreja, como o cristão poderia poderia ver essa situação. E aí, depois de dar as orientações, Paulo diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos a tua palavra lida. Nós te agradecemos cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar, cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que está nos assistindo pela internet, pelo canal do YouTube. Queremos neste momento agradecer-te os irmãos que têm servido esta noite. Queremos te louvar pela existência desta igreja, do nosso pastor, da liderança, de todos que estão engajados aqui neste lugar para anunciar Jesus Cristo e glorificarmos assim o teu nome, Pai. Pedimos que continuas a nos brindar com a tua presença e que possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. E leva-nos logo mais para as nossas casas, transformando a tua palavra em atitudes e atos que dignificam, exaltam e magnificam o teu nome. Fica conosco, unge os meus lábios e me habilite a ministrar a tua palavra. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A glória pertence sempre a Deus. Um dos textos mais lindos é esse texto de Romanos que nós lemos aqui na ordem do culto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Então, dele, origem, por meio dele, meio, para ele, fim. Então, para nós que somos crentes, a glória de Deus não é algo estranho. Também não é algo comum. A glória de Deus é algo extraordinário, magnífico. A glória de Deus, sem dúvida alguma, está na sua palavra revelada a nós. A glória de Deus está, como o Salmo 19 fala, na criação. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A glória de Deus está na nossa obediência a Ele. A glória de Deus está em cumprirmos a nossa missão. A glória de Deus está em nós sermos mordomos. A glória de Deus está no meio da igreja, no meio das famílias. Eu gosto muito do que o Atmani, que foi um cristão que morreu na prisão chinesa, a mando de Mao Tse Tung, morreu em 1971. Ele era um homem de Deus. Há muitas coisas que ele falou, ele não escreveu nenhum livro, mas
deixou anotado muita coisa, e os seus, chamamos assim, seguidores, aqueles que ouviram o Bate-Mania, aqueles que tiveram acesso aos seus escritos, transformaram esses escritos em livros fabulosos e são muito edificantes. E um livro que todo cristão tinha que ler é A Vida Cristã Normal. Se você não tem esse livro, vale a pena. A Vida Cristã Normal, editora Fiel. O Bate-Mania, ele fala que na obra de Deus não há lugar para a glória humana. Quando o irmão Hélio veio aqui dirigir o culto, muito mais do que um pedido do pastor, um desafio que o pastor colocou para ele, o nosso pastor, é a glória de Deus. Ele dirigiu o culto para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, porque ele reconhece que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Tiago afirma isso. Então, na obra de Deus não há lugar para a glória humana. Ainda que tenhamos feito todas as coisas, somos servos inúteis. Muitas vezes nós queremos reivindicar para nós a glória, queremos reivindicar para nós o reconhecimento. O pastor não citou meu nome lá na frente, o pastor não reconheceu o trabalho que eu fiz. Não. O trabalho que você e eu fazemos, que o nosso pastor faz, que o povo de Deus faz, não é para a glória do povo de Deus, é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo definiu esta verdade: quer comais, quer bebais. A minha tradução aqui, nos melhores textos hebraico e grego, que foi transformado na Almeida 21, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, fazei aqui está no modo imperativo, então é uma ordem. É isso mesmo, a glória em tudo que fazemos, quando nós somos usados para edificar vidas. A glória é de Deus. Quando nós estamos evangelizando alguém, ganhamos vidas para Jesus, e quando alguém é batizado, cita o nosso nome, nós, no nosso cantinho lá, diz assim, nós dizemos: Senhor, a glória é tua, não é minha. Obrigado por me usares para poder ganhar esta vida para Jesus. Alguém disse sabiamente que a graça opera com esforço, mas não com mérito, não com merecimento, porque merecimento não é graça, porque graça é favor imerecido, preciso, mas não mereço. Então é sempre Deus em Cristo Jesus nos alcançando. Nos alcançou, como Paulo ensina lá em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, nos alcançou, nos reconciliou com Ele em Cristo, e tem nos santificado com Ele em Cristo. A obra da cruz aponta para o alto, para a glória de Deus, na vida do homem regenerado. Jesus veio para salvar e resgatar a glória de Deus em nossas vidas. E cabode, foi-se a glória. Quando o homem pecou, como Paulo ensina, quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, como está lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Agora, quando o homem crê na suficiência de Cristo, quando ele crê que solos Christus, é somente Cristo, só Cristo que é o Salvador e Senhor, a glória é restaurada na vida, a glória de Deus é restaurada na vida dele. Então, no DNA do cristão, a glória de Deus é central. Quer ele coma, quer ele beba, quer ele trabalhe,
quer ele tenha lazer ou quaisquer outras situações, ele deve glorificar a Deus. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz produz em nós salvação, ou seja, a nova vida, a natureza divina. Ganhamos a natureza divina que foi perdida, a natureza espiritual que foi perdida no pecado. Cristo morreu, nos substituiu, Ele morreu vicariamente por nós, para que nele a glória de Deus, a natureza divina, fosse real em nossa experiência. Então a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz produz em nós salvação, nova vida, regeneração, novo nascimento, natureza divina, santificação, ou seja, dessemelhança humana e semelhança com Cristo, e glorificação, consumação, perfeição, porque lá na consumação, lá na nossa glorificação com Ele, não haverá mais Covid-19, não haverá mais câncer, não haverá mais depressão. Eu estava lendo na revista, recebi a revista Você RH, faço assinatura, diz que o mundo está gastando trilhões de dólares com psiquiatria, com consultórios psiquiátricos, nesta pandemia. Trilhões de dólares. Lá, na nossa glorificação com Ele já garantida, não haverá mais isso. A glória de Deus está na veracidade e centralidade das Escrituras, hoje questionada, pregadores dizendo que precisam reinventar a Bíblia, o líder do romanismo dizendo que a Bíblia não é mais relevante, aliás, já não era há muito tempo. E aí há pregadores que estão dizendo que precisam reinterpretar a Bíblia, não estão glorificando a Deus. Aí eu me lembrei, gosto muito do que a Henrietta Mears, que era uma escritora norte-americana, uma estudiosa da Bíblia, uma doutora, ela diz: lembre-se de que na palavra de Deus o fundamento do cristianismo se firma na revelação do Deus único e verdadeiro. Deus escolheu um povo a fim de tornar conhecida a sua vontade e preservar um registro de si mesmo, que é a Escritura, a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Esses que dizem que precisamos reinterpretar a Bíblia, ou lê-la com as lentes da cultura, esses não glorificam a Deus, estão na contramão da verdade, na contramão do ensino da própria palavra de Deus. E eles creem, não que a Bíblia é a palavra de Deus, mas creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, que é diferente. Mas para nós a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia revela a natureza de Deus. A Bíblia manifesta a glória de Deus, manifesta a vontade de Deus, manifesta o querer de Deus, manifesta os desígnios de Deus. Ela é o nosso vademecum, nosso manual de vida. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é mais atual do que o jornal de hoje, e mais atual do que o jornal de amanhã. Como dizia o físico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o nosso irmão em Cristo, membro de uma igreja batista em Natal, já falecido, Dr. Juarez de Azevedo, ele dizia: a Bíblia falou, está falado. A palavra de Deus revela a enfermidade e a morte do homem no primeiro Adão, mas também a sua cura e a vida no segundo Adão, que é Cristo. Se lá em Adão, no Éden, nós morremos,
no Calvário nós passamos a viver. Se no Adão, lá no Éden, no primeiro Adão, nós fomos condenados, no segundo Adão em Cristo nós fomos absolvidos pela fé na suficiência da sua obra na cruz e da ressurreição, pelo sangue derramado. Nós glorificamos a Deus quando cremos que 40 homens, no período de 1600 anos, foram inspirados por Deus por meio do seu Espírito para a revelação da sua soberana vontade. Dwight Moody, que era um grande evangelista norte-americano, ele dizia: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. E eu diria, ou eu creio neste livro como a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ou eu, de maneira incrédula, vou dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não é a palavra de Deus. Então a glória de Deus está na revelação nas Escrituras, na recepção do homem, na sua transformação completa pelo novo nascimento. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:17. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, confirmam, aprovam, dão testemunho de mim. Então Deus é glorificado quando obedecemos a sua palavra e a temos como nosso manual de fé e prática. Eu faço parte da comissão de revisão da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E a gente enfrenta muita luta como membros daquela comissão. Nós fomos nomeados não para fazer uma reforma na declaração de fé, mas para fazermos uma revisão e talvez contextualizar algumas coisas como meio ambiente, outras que não foram sobre o aborto, outras coisas que não foram na época colocadas lá. Mas toda a declaração doutrinária está fundamentada na palavra de Deus. Voltando a Henrietta Mears, ela diz que o Novo Testamento está contido no Antigo Testamento. O Antigo está explicado no Novo. Os irmãos sabem que muitos textos do Antigo Testamento estão no Novo. Ela também diz que o Novo Testamento está latente no Antigo. E o Antigo Testamento está patente no Novo. Não há incoerência entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles não são excludentes, são convergentes. Há coerência, há convergência, e aí Deus é glorificado. Nós não somos filhos de um Deus incoerente. Nós somos filhos de um Deus coerente. Todas as coisas de Deus que glorificam o seu nome têm coerência. Mas à luz dessa realidade, nós vivemos num tempo de muito estrelismo, muita tietagem, muita glória pessoal. Há um tempo atrás alguém falou assim: olha, o fulano bota a foto dele na frente do templo. O pastor lá da igreja, o líder, o Todo-Poderoso com T e P minúsculos, põe lá a foto. Ele não está glorificando a Deus. Então vivemos nesse tempo de glória pessoal, em nossos ambientes, seja como igrejas, como denominação. As fotos dos personagens do poder humano são abundantes. Há elementos de nossas igrejas e denominações que apreciam muito o pódio, apreciam ser reconhecidos, subirem aos mais altos degraus,
gostam de se oferecer, buscam cargos em vez de cargas e se colocam na vitrine para serem notados. Há muita busca neste mundo da megalomania. Os servos de Deus não precisam aparecer. Eu tenho uma grande admiração por João Batista. Quando lhe perguntaram: és tu o Cristo? És tu o Cristo? O que vocês acham que ele respondeu? Ele disse: não, não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as suas alparcas, as suas sandálias, que era a função de um escravo. O escravo desatava as sandálias para que o visitante chegasse, lavava os pés, né, dos visitantes, porque as estradas eram poeirentas na Palestina. João Batista, que era um homem extraordinário, ele não se considerava nem como escravo em relação a Jesus. E nós queremos dar uma ajudazinha a Jesus, né? Nós queremos dar uma ajudazinha a Jesus. Jesus, eu estou te ajudando, viu? Olha para mim. Isto não é evangelho, irmãos. Isso é glória humana. João Batista diz: importa que ele cresça e eu diminua. Mas uma irmãzinha lá do Nordeste diz: importa que ele cresça e eu desapareça. Porque é Cristo, o Senhor, que precisa aparecer na sua vida, meu irmão, na minha vida. Não somos nós que temos que aparecer, é Ele. Nós não somos qualificados, capacitados por nós mesmos para fazermos quaisquer coisas para Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá condições, é Ele que nos qualifica, é Ele que nos habilita. Não é autoajuda, irmãos, é ajuda do alto. As coisas de Deus não começam de baixo para cima, mas de cima para baixo. As coisas que vêm do alto. Temos que buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Eu gosto muito daquele texto de Colossenses 3, de 1 a 4. Se vós, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós temos uma capacidade incrível de reivindicar para nós a glória, o merecimento, o mérito. O precursor de Jesus estava consciente de sua missão e posição. A sua posição de escravo e a sua missão de servir. É importante dizer que a missão que recebemos sempre engrandece o Senhor e não a nós. E nos diminui. O Senhor é a razão e o caráter da missão. A glória é dele. A glória é sempre do Senhor. Esta afirmação deve definir o nosso ser e o nosso fazer para Deus. Quando o irmão André está mostrando para os médicos os remédios que saíram, foram lançados, ele deve fazer essa apresentação com piedade, com humildade. Ele conhece a bula do remédio, ele conhece as especificações, ele conhece o remédio, porque como é que ele vai explicar para um médico, na linguagem do médico, aquele remédio? Ele precisa conhecer, precisa ter conhecimento.
mas o conhecimento que ele tem, as habilidades que ele tem, a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de comunicação, de abordagem, todas essas capacitações devem glorificar a Deus e não a Ele. Então a glória é sempre de Deus. Então a glória divina, ela destrona a glória humana. Somos chamados à humildade de Cristo. Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, Mateus 11:29. Eu gosto muito daquela experiência com tantas lições, e João 13, de 1 a 20, que é o lava-pés. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e Pedro não quis deixar que ele lavasse seus pés. O que Jesus disse? Pedro, se você não me deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava glorificando o Pai ao lavar os pés dos discípulos. Ele disse: assim como eu estou lavando os pés de vocês, como escravo, vocês devem lavar os pés uns dos outros, vocês devem servir uns aos outros. E é no serviço mútuo, na confraria, a nossa comunhão, na realidade comunitária, é que Deus é glorificado também. O reino de Deus não é reino de senhores, só há um Senhor lá. O reino de Deus é o reino dos servos, que glorificam a Deus com o seu serviço. A irmã pode ser uma empregada doméstica. O irmão pode ser um atendente de loja. O irmão pode ser um economista, um engenheiro, um médico. A irmã pode ser uma médica, a irmã pode ser uma enfermeira, a irmã pode ser uma nutricionista. Seja qual for a sua profissão, ela é digna e deve glorificar a Deus. Sabe quando uma profissão glorifica a Deus? Quando ela é exercida com prazer. A pior coisa que tem é você fazer algo por obrigação e não por prazer. A irmã zela esse templo, a estrutura daqui, muito mais pelo dinheiro, muito mais do que o dinheiro que a irmã recebe no final do mês, é o prazer de servir a Deus, mantendo tudo limpo, tudo organizadinho, e cantando, enquanto está fazendo o serviço, está cantando para este Deus maravilhoso, que lhe deu saúde, lhe deu capacidade para fazer o seu trabalho. Nós não glorificamos a Deus quando fazemos as coisas de má vontade, quando somos empurrados para fazer as coisas. O nosso Deus é o centro das nossas vidas, irmãos. A glória é sempre dele, isso é uma consequência natural. Tudo o que somos e fazemos deve ser para o louvor e glória da sua graça, Efésios 1:6, de 12 a 14. Não há coerência em nossa diaconia se buscarmos a glória pessoal. O nosso eu é o centro da glória humana. E a glória de Deus é o centro dele mesmo. É muito triste ver pessoas buscando a glória pessoal em detrimento da glória de Deus. John Piper, um dos teólogos batistas mais celebrados, foi pastor por muitos anos da Igreja Batista em Minneapolis, uma igreja com mais de 10 mil membros, escritor famoso. Ele tem um livrinho chamado A Plena Satisfação em Deus. Quanto mais nós glorificamos a Deus com o que somos e fazemos, mais nos satisfazemos nele. A obra de Jesus Cristo na cruz
vence o nosso modo de viver egoísta e megalomaníaco, ou seja, mania de grandeza. Para Paulo, o viver é Cristo e o morrer lucro. Ele estava crucificado com Cristo e a vida de Cristo era a sua própria vida, Gálatas 2:20. Ele trazia no seu corpo o morrer de Jesus para que a sua vida se manifestasse em sua carne mortal, 2 Coríntios 4, 9 e 10. O Senhor Jesus deve ser sempre a razão do que somos e fazemos. Tudo é para Ele, para o louvor da sua glória. E nosso irmão Watmani, que morreu por causa de Cristo numa prisão chinesa, ele assevera: o Senhor nunca nos pede que façamos aquilo que podemos fazer. Ele pede-nos que vivamos uma vida que na realidade nós não podemos viver e que façamos uma obra que jamais podemos fazer. Contudo, pela sua graça, diz Ni, essa vida é vivida e essa obra é realizada. Como? É que a vida que vivemos é a vida de Cristo vivida pelo poder de Deus. E a obra que realizamos é a obra de Cristo realizada por nosso intermédio e por ação do seu Espírito. O Espírito ao qual obedecemos. O eu é, na realidade, o único impedimento a essa vida e a essa obra, que cada um de nós, diz Ni, possa orar bem do fundo do seu coração: Senhor, opera em mim, opera em mim. Senhor, humilha-me. Irmãos, a gente tem muita dificuldade, nós temos muita facilidade de orar pedindo bênçãos. Mas nós temos muita dificuldade de pedir a Deus que nós sejamos bênçãos para os outros. Nós temos muita dificuldade. E sabe uma dificuldade que a gente tem? É pedir a Deus assim: Senhor, humilha-me. Senhor, faça a tua vontade em mim, mesmo que eu tenha que sofrer. A gente não ora assim, não. Senhor, faça a tua vontade em mim para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Nós temos medo. Nós temos medo do sofrimento. Deus é glorificado quando nós aprendemos a responder ao sofrimento com louvor, com resignação, com perseverança, com fé, com entrega absoluta, com dedicação. E para encerrar, a glória é sempre de Deus, é sempre dele, é eternamente dele. Até quando estivermos no céu com Ele, ou experimentamos os novos céus e a nova terra, a glória será sempre dele. Ele aceita o trabalho que realizamos no caráter de Cristo. Irmãos, Deus nos olha através de Cristo. Nós olhamos para Deus através de Cristo. Deus opera em nós através de Cristo. E nós trabalhamos para Deus através de Cristo. A glória é sempre dele. O Pai nos vê por meio de Cristo. Glorificamos o Pai através de Cristo, seu Filho. E Jesus nos ensina, eu vou lembrar aqui o texto que eu já Obrigado pela sua diaconia. Então, o nosso amor a Deus é ao próximo, e ao próximo traz glória para Deus.
quando diz lá que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Esses são os dois pilares da nossa fé. Jesus está ensinando que o nosso testemunho por meio das boas obras exalta somente a Deus, nosso Pai. Quando fizermos qualquer coisa para ajudar as pessoas, que quando elas olharem para nós, elas possam glorificar a Deus que está nos céus, como Jesus ensina aqui em Mateus 5,16. Então devemos obrar para Deus, porque vem dele toda a nossa capacidade. Eu fiz uma prova difícil, foi anteontem. Eu estou fazendo gestão ambiental na Universidade Metodista, EAD, e são 2 anos, né? E quem já estudou gestão de projetos aqui, sabe que o negócio é chato de fazer, né? Mas se eu orasse, Senhor, me abençoe nessa prova, que eu consiga fazer o diagrama de rede, de seta, eu consiga ver o caminho de ida, o caminho de volta, a folga, etc. Então, Senhor, me ajude. Eu já ouvi o professor falar sobre isso, eu já fiz a trilha de aprendizagem. Senhor, agora eu vou para a prova, eu quero como é que é? Garimpar? Não, é gabaritar, obrigado, gabaritar. Quero gabaritar. Não estou glorificando a Deus, porque eu tenho que estudar, eu tenho que me aplicar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que honrar a ética do cidadão do reino, responsável, íntegro. E olha a tentação, a prova você tem 2 horas para fazer, e é no seu gabinete, no seu computador. E aí é o pistos, né? Fiel, a tentação de colar, a tentação de ir para a internet e ver as respostas. Mas quando eu estou atento ao ensino do professor, faço a trilha de aprendizagem, fórum, avaliação suplementar, os exercícios, e anoto tudo, depois eu estudo tudo, vou repassar tudo e oro a Deus, aí a coisa é diferente. São coisas simples, mas que nos levam a refletir de que quando o nosso comportamento é digno do Pai que temos, Ele é glorificado a Deus, glorificado. Quem não gosta de ouvir assim, poxa, seu filho é muito obediente, seu filho aqui na empresa tem uma fama de alguém piedoso, serviçal, ajudador, facilitador, ele não arruma confusão com ninguém, ele é proativo, assertivo. Qual pai que não sente prazer em ouvir que seu filho está colocando em prática aquilo que ele ministrou ao seu coração? Qual a mãe que não gosta de ver? Não é verdade? Deus é glorificado quando o nosso comportamento é adequado ao que Ele ensina na sua palavra. Meus irmãos, é precioso o texto a seguir. Olha só, Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Meus irmãos, eu estou encerrando já. Quantos de nós já não oramos mais à mesa? Quantos filhos de crentes não os ouvem orar
agradecendo o alimento, a vida, a saúde, o trabalho. Quando você senta à mesa para comer e você não ora antes, você não agradece a Deus aquele alimento, você não está glorificando, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A irmã está tocando o teclado, é para a glória de Deus. Devemos sempre glorificar aquele que nos criou e nos redimiu em Cristo. Devemos glorificar aquele de quem somos por direito de criação e de redenção. Devemos glorificar aquele cujas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui dentro, no YouTube, na sua casa, a glória de Deus precisa ser central nas nossas vidas. Vou repetir, a glória de Deus precisa ser central nas nossas vidas. O nosso comportamento como cristãos, dentro de casa, fora de casa, aqui dentro, qualquer outro lugar, no ambiente de trabalho, o nosso comportamento deve ser adequado à glória de Deus. A glória do homem não coexiste com a glória de Deus. Ou é a glória do homem ou é a glória de Deus. E a glória do homem para a gente está anulada. A glória de Deus está sendo renovada a cada manhã das nossas vidas e a cada noite que nós vamos dormir. Deus é glorificado sempre, deve ser glorificado sempre. A glória é sempre de Deus. Que assim seja para nós que estamos aqui, os irmãos e amigos que estão no YouTube, em casa. Glorifiquemos a Deus. Vamos ficar em pé, por favor? Os que podem. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é muito clara para nós, quando diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória do Senhor, para a exaltação do teu nome, como reconhecimento de que tu és o centro, o eixo de todas as coisas. Tu és o início, a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. Que haja temor e tremor em nossas vidas. Que a glória do Senhor se manifeste em nossa carne mortal, em nossas vidas, submetendo a nossa carne, submetendo os nossos desejos egoístas, desejos carnais, que eles sejam substituídos pelo desejo maior de glorificarmos o teu nome. Que a glória do Senhor seja sempre o padrão de aferição de nossas escolhas. Que os nossos projetos sejam submetidos à glória do teu nome. Que tudo o que pensamos, falamos, manifestamos, possa glorificar o teu nome. Muito obrigado, porque tu és um Deus de grandiosa glória, de magnitude incomparável, insubstituível, inconfundível para os teus filhos. Obrigado, Pai, porque a Escritura revela a tua glória, a natureza revela a tua glória. A tua glória é conhecida na nossa consciência e que a manifestemos aos homens. Como Jesus ensinou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que eles vejam a vossa boa obra e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que assim seja, Pai, no nosso dia a dia. Ajuda-nos. Temos tantas dificuldades, Pai. Somos muitas vezes tão broncos. Ajuda-nos a ser filhos obedientes, que deem glória ao Senhor sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Poder sentar. Prazer estar com os irmãos. E não esqueçamos de orar pelo nosso pastor, pelos demais enfermos, tá? Podemos encerrar, irmão Hélio? Então eu quero desejar para os irmãos uma semana abençoada e bençoada, usando aqui a linguagem do pastor Fausto Vasconcelos, que foi pastor primeiro do Rio, hoje está na Liberdade em São Paulo. Que os irmãos tenham uma semana de muita produtividade, né? Aproveitando cada oportunidade para ser um facilitador, uma facilitadora, para ajudar alguém que precisa. Os irmãos sabem, eu sou aposentado, mas a minha agenda está cheia o dia todo. Impressionante. Eu tenho que fazer o dia todo. Não estou dando conta. Pegue, não sei se aqui tem folheto, né? Mas pegue um maço de folhetos e põe a sua máscara e vai de casa em casa, botando na caixa do correio. Vai lá nos seus... Veja livros que você não lê mais, que você não vai usar mais, dê para alguém que precisa. Às vezes você tem 2, 3 Bíblias em casa, dê uma Bíblia, de preferência nova, né? Mas se não puder, dá uma Bíblia para alguém. Olha, eu trouxe essa Bíblia para você ler. Aproveite. Seja assertivo, proativo e criativo. Assim glorificaremos esse Deus maravilhoso, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O amor de Deus, nosso Pai, que deve ser glorificado todos os dias por nossas atitudes, nossos atos. E as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela honra e privilégio de ministrar a palavra.